Olá, mamães, tudo bem? Então, vamos começar o nosso primeiro vídeo hoje e o assunto que eu escolhi para a gente trabalhar, para informar um pouquinho e para a gente abrir aí para discussão de algumas dúvidas que podem surgir é sobre a febre, né? A febre, ela corresponde até 70% das consultas, muitas vezes no consultório, principalmente nos meses de inverno, né? E nessa faixa etária desse grupo, até 3 anos de idade. A gente sabe que crianças até 3 anos de idade, elas fazem cerca de 10 a 12 infecções virais por ano, né? Então isso significa que quase todo mês elas vão ter um quadro viral, né? Esse quadro às vezes é acompanhado de uma tosse, de uma coriza nasal, de uma febre, de um vômito, uma diarreia, né? Isso vai depender muito dos contatos que essa criança tem. A gente sabe que crianças que frequentam escolinhas são as mais premiadas para ter esses quadros, né? Pelo contato, porque se uma criança da escolinha tem alguma coisa, as outras acabam apresentando sintomas também. Então, eu sei que quando a gente pega aqueles termômetros, né, de mercúrios mais antiguinhos, ali no 37 tem um pontinho vermelho e aquilo nos assusta muito, né? Só que a gente tem sempre que lembrar que não é 37 graus que é considerado febre, né? A febre é considerada quando a temperatura passa de 37,7. Então, acima de 37,7 a gente tem um quadro febril. Abaixo disso, não, né? Eu sei que muitas vezes, principalmente quando aparece de noite, aquelas temperaturas de 37,4, 37,5, a gente fica um pouco angustiado. Aí vamos dar um remédio porque vai que a temperatura suba de noite, né? A gente não deve fazer isso, tá? E a gente deve medicar sim, quando necessário, acima de 37,7. A febre, a gente tem que entender que ela não é a doença, ela é um sinal de alerta, né? Ela não é a nossa inimiga, ela é a nossa amiga. Ela significa que as crianças entraram em contato com algum vírus, com alguma bactéria, né? Isso em 90% das vezes. E o nosso corpo tenta desencadear uma resposta na tentativa de nos defender. Então a febre é uma amostra que o nosso mecanismo de defesa está funcionando. Nos preocupa muito, né, as crianças que por algum outro problema, alguma outra doença, não fazem febre, né, fazem uma pneumonia e não fazem febre. Isso é algo que faz a gente ligar as anteninhas, né, e nos chama atenção, porque a maioria das vezes a febre ela vem antes de todo o resto, de todo o resto da gravidade da doença, porque ela é um mecanismo de defesa, algo que vem para nos defender, tá? Outra coisa que assusta, né? A crise convulsiva. Não vamos deixar a febre subir por causa da crise convulsiva, né? A crise convulsiva, ela não se dá pelo valor que a febre adquire, né? Então, não é uma febre de 39,5, de 40 graus que vai fazer a criança convulsionar. Até 4% das crianças entre 6 meses a 5 anos de idade, elas têm uma possibilidade de fazer uma convulsão febril sempre que a temperatura delas mudar muito rápido. Então, uma criança pode ter uma convulsão febril com 38 graus de febre, né? Se essa temperatura dela variou muito rápido, ela pode convulsionar pela febre. Então, não é a febre alta o indicativo de gravidade que nos leve a uma convulsão febril, tá? Então, é como se a convulsão febril, ela tem que acontecer, ela vai acontecer, digamos assim, né? Porque ela tem a ver com a imaturidade do sistema neurológico dessa criança até 5 anos, né? Crianças maiores de 5 anos geralmente não fazem mais convulsão febril, né? Quem é meu paciente no consultório escuta bastante a gente dizer, né? O que mais? A criança tem febre, mas o que mais vem junto com a febre, né? Porque é importante pra gente saber se tem tosse, se tem chiado no peito, se tem vômito, se tem diarreia, se tá ativa, se tá comendo, se tá irritada, se tá chorosa, se tá gemente,
Porque assim, se a febre vier sozinha, só ela, né, a gente vai ter que esperar. E o número-chave que a gente usa são as 72 horas, os 3 dias cheios, né? Então, por isso é muito importante, quando os filhos de vocês fizerem febre, que vocês gravem os dias, né? E a hora que essa febre apareceu, né? Então, uma coisa é dizer assim, tá com febre faz 3 dias. Outra coisa é dizer, não, essa febre começou na segunda-feira, o primeiro pico febril foi às 5 da tarde, depois fez um outro pico tal horário. Então, quando a criança fizer febre, façam uma listinha, peguem um papel aí e vão anotando os horários que a criança apresentou febre, porque isso ajuda muito a gente para uma avaliação, né, dessa criança, para saber se essa febre, ao longo das 72 horas, ela vem se afastando, ela vem ficando com picos mais longes um do outro, ou se os picos vão se tornando mais frequentes, né? Isso ajuda bastante. Se a criança, no momento que apresentou a febre, ela não tem nenhum outro sinal de agravo, né? Ela não tá irritada, ela não tá chorosa, ela não tá gemente, ela não tem nenhum outro sintoma, a gente tem que esperar. A gente tem que esperar ver o que vai vir. Porque às vezes ela só vai aparecer a febre, não vai aparecer nada mais, porque o nosso corpo estava com uma boa competência, com um bom sistema imunológico, né? E deu conta de resolver. Sei que febre é algo que angustia, mas a gente tem que ter paciência quando ela aparecer, né? Qualquer uma de vocês que já teve febre sabe que a febre dá dor de cabeça, dá dor no corpo, dá um mal-estar geral muito grande. Então, no momento da febre, né, agora a gente vai falar um pouquinho do tratamento, a gente vai tomar algumas medidas, né? Mas a gente vai tentar avaliar a criança nesse período fora da crise, né? Porque se fora do período de febre ela tá ativa, ela tá ingerindo líquido, né? Ela tá conversando, ela tá sendo criança, né? Isso é um bom sinal, né? Então, muitas vezes, aquela estratégia de eu vou levar no consultório com febre para ver como ela fica moadinha, né? Qualquer um de nós, se tiver com febre, vai ficar moadinho, vai ficar com dor no corpo, vai ficar com dor de cabeça, né? Então, mediquem e levem para consulta, né, quando necessário. Mas tentem avaliar se esses sintomas que aparecem na criança é fora do período febril, que isso é outra coisa. Então, além da listinha, com quando começou, quanto estava de temperatura, a frequência, outra coisa que é importante a gente saber é se nos períodos entre a febre a criança apresenta sintomas ou não, a criança está ativa ou não, tá? Uma coisa que a gente tem que cuidar quando a gente começa a notar que a febre pode estar do nosso lado, pode ser a nossa amiga, é não medicar ela demais, né? Então, só medicar se realmente tiver acima de 37,7 e isso estiver incomodando a criança. Lembrar que se a febre ela estiver muito alta num primeiro momento, a gente tem que usar o antitérmico prescrito, né, por um médico, por um pediatra. E a gente pode usar o banho, né? Porque o antitérmico, ele demora um tempo para fazer efeito. A gente vai usar o remedinho de febre na criança e ele precisa ser absorvido até cair na nossa circulação, no nosso sangue e fazer a temperatura baixar. Então a gente dá um remédio e ele vai demorar no mínimo uns 40 minutos para baixar essa temperatura. Então se torna muito angustiante para a criança, né? Se a gente dá o remédio em 5 minutos média temperatura, 10 minutos média temperatura, isso a criança geralmente chora com o termômetro, né? Isso gera um grau de estresse muito grande. Então tá com febre, dá o medicamento. Espera 35, 40 minutos para verificar se essa temperatura baixou. Se tu quer fazer algo a mais por essa criança, nesse primeiro momento, tira a roupa, alivia a roupa, bota num banho, nunca um banho frio, né? Lembrando que a gente não quer que a temperatura da criança desça a 10 graus, né? A gente quer que a temperatura volte a 36, 37 graus. Então a gente pode dar para ela um banho morno, sem problema nenhum, né? Então, banho morno é algo que ajuda nesse primeiro momento, enquanto o remédio está sendo absorvido, para ajudar essa temperatura a baixar, né? A gente tem que lembrar sempre que o ibuprofeno, ele deve ser usado só acima dos 6 meses, a dipirona deve ser usada só acima dos 3 meses, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso, né? Para as mães que às vezes não são de primeira viagem, que já tem
a manha de usar antitérmicos, né? Às vezes tem o bebezinho e fica tão fácil, eu já dou dipirona pro meu outro filho e vou dar para esse também. Mas tem alguns critérios a serem usados esses medicamentos. Lembrar que nem todo remédio para febre é uma gotinha por quilo. Às vezes a gente faz uma regra muito simples, né? É uma gota por quilo na pediatria, mas não é. Então sempre deve ser prescrito por um médico, por um pediatra, né? No posto, no consultório, seja onde for. A gente tem que cuidar muito com esses antigripais, né? Aqui a gente não vai entrar em nomes específicos, mas a gente sabe que vai na farmácia e tem aquele kit ali. Tu compra um remédio que tem 3, 4 componentes. Geralmente naqueles antigripais a gente tem junto o paracetamol ou a dipirona. Se a gente vai usar eles e vai usar mais um antitérmico, é como se a gente usasse uma dose duplicada, né? E às vezes a gente pode fazer intoxicação de medicação na criança. Mas o básico, né? Resumindo, lembrar, a febre ela não é de toda a coisa mal do processo, né? Ela é um mecanismo de defesa que ela precisa estar ativa na nossa criança, nas nossas crianças, ela precisa aparecer, né? E muitas vezes ela só significa que o nosso corpo está competente, imunologicamente está bom e está nos defendendo. E a gente tem que saber esperar, né? A gente tem que saber esperar se a criança tá bem, se a criança tá ativa, se ela tá hidratada. Claro que comer, muitas vezes eles não vão comer nesses 3 dias de febre, né? Também é outro mecanismo normal da criança e a gente tem que saber lidar com isso. Mas a gente tem que saber esperar para ver o que vai vir, né? Agora, se a criança está irritada, está chorosa, está gemente, fora dos períodos de febre, né, ou com algum outro sintoma, o médico tem que ser procurado, tá? Então, acho que é isso. Espero ter ajudado um pouco, esclarecido, né? A minha ideia não era ter feito um vídeo tão longo assim, mas como é o primeiro, às vezes a gente se perde, se torna repetitivo. Espero ter ajudado e espero aí que nessa semana surjam algumas discussões aí, né? Que vocês postem abaixo de como lidam com a febre nos seus filhos, alguma dúvida específica que queiram tirar. Estou aí para o que souber responder, tá bom? Um abraço e boa semana a todos.